Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos ao canal Direito Especial. Médico ou psicólogo? Quem é que tem a competência de emitir o laudo de diagnóstico da pessoa com TEA e que seja de acatamento obrigatório por todos os setores públicos e privados? Vamos conversar sobre isso? Você não é o primeiro a ter essa dúvida. Quem é que tem a competência legal de dizer se uma pessoa tem ou não tem uma doença, uma enfermidade ou um transtorno? É o médico ou o psicólogo? Começamos assim. O psicólogo tem um papel importantíssimo na produção do psicodiagnóstico de TEA. Mas no Brasil, esse psicodiagnóstico de TEA não tem validade para os fins de exercícios de direitos que decorrem da condição de quem tem transtorno do espectro autista. Você pode perguntar então, o psicólogo pode diagnosticar, mas não tem valor legal? Explico. A Lei 4.119, de agosto de 62, que é a lei do psicólogo, que regulamenta a profissão do psicólogo, diz o seguinte, no artigo 13, parágrafo 1º, constitui função do psicólogo a utilização de métodos e técnicas psicológicas com os seguintes objetivos. Um deles está na linha A, diagnóstico psicológico. O diagnóstico psicológico previsto na lei do psicólogo é distinto do diagnóstico médico. O diagnóstico psicológico serve, então, para orientar as próximas ações e o tratamento dentro da atividade clínica da psicologia, para encaminhamento a outros especialistas ou mesmo para a colaboração multidisciplinar ou interdisciplinar com outras autoridades em outras ciências na solução daquele quadro clínico específico. Então, gente, essa limitação do alcance do diagnóstico psicológico para efeitos legais, ela decorre em grande medida por uma opção política do Brasil no que toca ao que vem a ser um ato médico. Isso não significa, em hipótese alguma, que o psicólogo não tem a capacidade técnica de identificar se uma pessoa tem ou não tem TEA. Não é disso que se trata. O psicólogo tem todas as condições, tanto é que em outros países que adotaram posições políticas e jurídicas diferentes do Brasil, o psicólogo é pessoa tão capaz quanto o médico de emitir um laudo diagnóstico válido para todos os fins de direito para a pessoa que tem TEA. No Brasil não é assim. No Brasil tem a lei do ato médico, que se constitui um óbice para que o laudo diagnóstico psicológico seja admitido para o fim de exercer direitos decorrentes de uma condição que só pode ser atestada por um médico. A Lei 12.842 de 2013, que é a lei que dispõe sobre os atos médicos, diz o seguinte, são atividades privativas do médico. Aí você vê ali no inciso 10, a determinação do prognóstico relativo ao diagnóstico nosológico. Parágrafo 1º, diagnóstico nosológico é a determinação da doença que acomete o ser humano, aqui definida como interrupção, cessação ou distúrbio da função do corpo, sistema ou órgão, caracterizada por o mínimo não sei o que, o resto não interessa. Então você nota que tanto o laudo de hipótese diagnóstica quanto o laudo diagnóstico sobre TEA ou sobre qualquer doença, segundo a lei dos médicos, dos atos médicos, são prerrogativas exclusivas dos médicos. Então o psicólogo, embora seja muito importante a sua produção de conclusão de diagnóstico, que é expressa no chamado diagnóstico psicológico, não tem o condão de emitir um documento que seja válido para todas as situações de direito. O certo é que, enquanto profissionais da psicologia e da medicina vivem um dilema para efeito de dizer se uma pessoa tem ou não TEA, aqui nesse canal, quem manda é você. E é prerrogativa exclusiva sua inscrever-se
e clicar no sininho para ser notificado todas as vezes que a gente produzir um novo vídeo. E eu peço, porque é prerrogativa exclusivamente sua, que você curta se estiver gostando e compartilhe se o conteúdo for útil. Então você já sabe que o psicólogo pode produzir o seu laudo psicológico, que o psicólogo tem a competência técnica, a capacidade de identificar se a pessoa tem ou não TEA, que o psicólogo pode encaminhar para outro profissional e que pode desenvolver um trabalho multidisciplinar em cooperação com outros profissionais no desempenho das suas funções clínicas no tratamento de pessoas com TEA. Todavia, o psicólogo, por lei, não tem a prerrogativa de emitir um documento de diagnóstico que tenha validade para todos os fins de direito. Então, se você vai à justiça provar que você tem TEA por alguma razão para exercer um direito, o laudo psicológico não basta. Se você quer tirar a sua CIP-TEA, sua carteira de identificação da pessoa com autismo, não adianta o laudo psicológico, precisa ter o laudo médico. Você quer participar de um concurso público nas cotas de pessoa com deficiência, não basta o laudo psicológico para o efeito de provar a deficiência, porque no Brasil, por causa da opção política e jurídica brasileira, o que vale é o documento do médico, já que a lei prevê expressamente que a declaração da hipótese diagnóstica nosológica e o diagnóstico nosológico é de prerrogativa exclusiva do profissional de medicina. O termo nosológico vem de nosologia, que é o ramo da medicina que estuda e classifica as doenças e através do qual chega-se ao CID, que é o Código Internacional de Identificação de Doenças. Logo, quem dá o diagnóstico ou a opinião diagnóstica preliminar, com validade legal para os fins de exercício de direito que tem uma pessoa portadora de alguma doença ou transtorno, é o médico e não o psicólogo. Por fim, lembrando mais uma vez que esta não é uma questão de capacidade técnica, não é uma questão de um profissional ser melhor que o outro, não é uma questão de hierarquia entre profissionais. É uma questão de atribuições de funções legais a cada um desses profissionais. É a lei que determina qual é a função de cada um deles. E a lei brasileira diz que no Brasil, quem declara que alguém tem alguma enfermidade ou transtorno é somente o médico, pelo menos para os fins de se exercer direitos através dessa declaração. Em outros países, como os Estados Unidos e diversas outras nações, o psicólogo tem a competência de diagnosticar transtornos psicológicos, por afinidade que o assunto tenha, que o tema tenha com psicologia, naturalmente. Mas no Brasil, por questões legais, é somente o médico que pode fazer o diagnóstico conclusivo sobre se uma pessoa tem ou não uma enfermidade ou transtorno. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tiver gostado, eu te lembro mais uma vez e te peço encarecidamente para você clicar em inscrever-se. Isso ajuda demais o canal. Além de ajudar o canal, facilita a sua vida, porque toda vez que a gente lançar um novo vídeo sobre um novo assunto, você vai ser notificado imediatamente e vai poder assistir quando quiser o vídeo. E também que você clique no sininho, porque para haver a notificação em tempo real, você precisa clicar no sininho. Se gostou, curta, dê um joinha. Se achou interessante e útil o conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.